que é progressão temática? Do que se trata esse assunto? Vamos descobrir hoje nesta aula. A progressão temática faz parte de um bom texto. Você sabe o que é tema? Tema é o assunto que será tratado no texto, seja no texto lido ou produzido por você. Você terá um tema central, ou seja, um assunto principal. É esse assunto principal que chamamos tema. A progressão temática é o mecanismo utilizado para dar sequência aos textos, sejam eles orais ou escritos. Escolhemos as palavras e articulamos as informações que iremos passar. Essas articulações, esses encadeamentos destas frases ditas ou escritas, são juntadas, unidas por articuladores. São esses articuladores que produzem esta progressão temática. Todo texto é sequência de orações. Um texto é produzido oração por oração. Automaticamente colocamos uma oração ao lado da outra. E eu preciso saber como unir essas orações para produzir um sentido completo. Para produzir a coesão e coerência do texto. E para isso é preciso conhecer alguns elementos desta progressão temática. Primeiro, todo tema tem um rema. Se alguém fala em Páscoa, nos faz pensar em quê? Em chocolate? Páscoa é o tema, chocolate, o subtema. Se alguém fala em Natal, nos faz pensar em Papai Noel. Natal é o tema, Papai Noel, o subtema. E na produção do tema, vamos inserindo novos assuntos sobre o tema principal, que são os subtemas. Por que esses mecanismos de articulações são tão importantes? Esse conceito de tema, rema, subtema, eles são importantes porque é a manutenção, é a progressão do tema. São requisitos básicos indispensáveis para a coesão e para a coerência textual. Manutenção é não fugir do tema. E progressão significa que temos que progredir. Em outras palavras, você vai aumentar o seu texto de maneira coesa, ou seja, retomando o que for necessário ou antecipando, e também com coerência para não haver contradição, para não haver contrariedade no texto. Para seguir este princípio, temos 4 princípios da redação. E esses princípios devem ser observados para um texto coeso e coerente. Como produzimos esta manutenção e progressão do tema da minha redação? Através dos articuladores. Quais são os articuladores? Os deíticos. Os deíticos são palavras que situam o discurso em pessoa, tempo e espaço. São palavras usadas para fazer essa ambientação do seu discurso, seja ele escrito ou falado. Você precisa estabelecer um contexto situacional do seu discurso. Quais são os articuladores? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, advérbios e os tempos verbais no momento da fala, antes ou depois. Resumindo,
Os deíticos são a pessoa, tempo e espaço do discurso. Anáfora é todo aquele recurso que eu utilizo no texto para retomar algo que já falei, que eu já citei no texto. Catáfora é exatamente o contrário. Na catáfora, eu antecipo algo que eu ainda vou dizer no texto. São elementos de progressão textual e estão diretamente ligados à coesão do texto. Que articuladores são esses? Pronomes pessoais, de terceira pessoa, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, substantivos, que resumem ou classificam o que foi dito. Sinônimos, hiperônimos, hipônimos. Hiperônimo é tudo que compreende o geral de uma classe. Exemplo, felino. Felino é o hiperônimo de pantera, tigre, onça, gato. Onça, gato, pantera, tigre são particulares, ou seja, hipônimos de felino. Hipônimos são as particularidades. Outro exemplo de hiperônimo, veículo. Os hipônimos seriam bicicleta, carro, moto, caminhão, trator. O conceito de anáfora e catáfora vai ajudar a evitar a repetição. Organizador textual. O que significa organizador? Significa que iremos sequenciar o texto de maneira coerente, organizando as informações. Por exemplo, você vai utilizar palavras como em primeiro lugar, primeiramente, em segundo lugar, em seguida, o próximo passo, por último, finalmente. É uma forma de sequenciar as ações ou informações do texto. É uma forma de organizar mentalmente as ideias. Paráfrase textual. Paráfrase é falar o pensamento com outras palavras, para evitar que o leitor faça uma interpretação equivocada da mensagem, do conceito que você está transmitindo. Fazemos uma frase resumitiva de tudo aquilo que foi escrito ou dito. E como é que fazemos essa frase resumitiva? Com alguns articuladores resumitivos. Quais são esses articuladores? Ou seja, isto é, em outras palavras, dizendo de outro modo, melhor dizendo, ou melhor. Lembrem-se que essas palavras têm que vir entre vírgulas, porque ele é um articulador de progressão textual. Ele não faz parte da oração, ele é um articulador. Observe os articuladores desta oração. Dessa forma, ao contrário, ou seja, dessa forma usado para começar a explanação. A escolha das palavras as organiza e não há contrariedade no texto, apresentando coesão e coerência. A coesão e coerência andam juntas. Elas trabalham juntas. Vamos praticar o que aprendemos. Leia a tirinha do Calvin e tente responder as questões seguintes. Calvin e sua mãe usam pronomes pessoais de terceira pessoa, ele e o. A que elemento do texto esses pronomes se referem? Que trechos dessas falas possibilitam que se faça a relação entre esses pronomes e o elemento do texto que substituem? Então, conseguiram? Os pronomes pessoais de terceira pessoa, ele e o, refere-se ao guaxinim. A associação entre proteção,
comida e animal constrói-se por meio de recursos gramaticais, os pronomes pessoais, e léxico, nomes e verbos que remetem a cuidado, proteção e alimentação, que são eles: botei, manter, quente, abrigado, colocar, comida, água e jantar, e o substantivo guaxinins que apontam para o animal. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feri-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. No texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento que acabei de ler, esse processo é indicado pela utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. As formas verbais permitem aqui que o narrador flua pelos eventos narrados. Veja um trecho do poema Portuguesa. Manuel, quando é agora? Ora, pois. Depois de antes ou antes de depois? Que característica do advérbio agora possibilita a resposta engraçada à pergunta feita no poema? Que outras palavras do poema possuem essa mesma característica? A característica é ser uma palavra deítica, por não nomear um tempo determinado e constante. As outras palavras do poema que possuem essa mesma característica são os advérbios depois e antes. Já expliquei aqui o que são palavras deíticas, mas deixarei este resumo para você se aprofundar ainda mais. Vamos analisar um trecho do poema de Mário Quintana. No céu é sempre domingo, e a gente não tem outra coisa a fazer senão ouvir os chatos. E lá é ainda pior que aqui, pois se trata dos chatos de todas as épocas do mundo. A que lugares se referem os advérbios lá e aqui? Esses advérbios são antônimos. Por que o poeta usou essas duas palavras de sentido oposto? Lá é o céu, aqui a terra. O poeta usou as palavras no sentido oposto para fazer uma comparação entre o céu e a terra, para opinar sobre qual deles é superior em número de chatos. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem. Porque os dedos murcham quando estou no banho, porque as ruas enchem quando está chovendo. Quanto é 1000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa. Por que a gente espirra, porque as unhas crescem, porque o sangue corre,
Por que que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve? Vamos analisar o poema. Pode-se dizer que se trata de um conjunto de frases interrogativas sem ligação entre si, configurando então um texto desprovido de coerência. Este enunciado está errado porque o texto é coerente, é uma criança perguntando. Segundo, embora o texto apresente uma série de interrogações, aparentemente sem ligação entre si, existem nele elementos linguísticos que nos permite construir a coerência textual. Sim, esta afirmação está correta. Esse texto é coerente, embora os elementos não estão ligados com conectivos. 3. A letra da canção é constituída por uma lista das perguntas que um filho faz para a mãe, e a sequenciação de perguntas aparentemente desconexas, na verdade, explicita o grande número de questionamentos que povoam o imaginário infantil. Corretíssima! Vamos à quarta e última. A ausência de elementos sintáticos, como conectivos, prejudica a construção de sentidos do texto. A quarta está errada, porque o texto é compreensível, é perceptível. A letra B é a resposta correta. Reveja a aula se necessário, faça mais exercícios e fique bom na progressão temática. Bons estudos!